Amigos, também quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar com vocês. Muito importante tudo que aconteceu aqui nesta igreja até este momento. A gente pode sentir a presença de Deus e nesse momento de comunhão, né? Fazia uma temporada que a gente não podia chegar aqui, mas Deus agora nos dá uma oportunidade. E eu quero dizer para você que meu coração, ele fica muito feliz sempre quando estou aqui com vocês, tá bom? Eu sei que Deus, ele está aqui agindo e operando na vida de cada um de vocês. Então nós iremos fazer agora uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, verso de número 8 e 9. Texto bastante conhecido. E diz assim a palavra do Senhor. Vou ler com vocês. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Amém. Texto bastante conhecido. E eu acredito que você já pode compreender que o tom desta mensagem, ela irá falar muito sobre cura. Eu acredito que Deus, ele tem cura para os seus filhos. E se você não tiver aqui com nenhum tipo de enfermidade física, mas se for espiritual ou emocional, também será liberada aqui uma palavra onde Deus, ele irá curar a sua vida. E uma coisa eu tenho certeza e posso dizer a vocês: você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui restaurada. Texto bem interessante, Jesus, ele estava em Jerusalém. O texto do capítulo 5, do verso 1 ao 9, vai trazer uma narrativa sobre um homem que estava enfermo. O que acontece é que Jesus, ele estava em uma festa dos judeus em Jerusalém. E aí, nesse momento em que Jesus estava, no verso 1 vai dizer assim: havia naquele lugar muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas que estavam enfermas. Verso de número 2 vai dizer que neste lugar havia um lugar à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Quando você começa a meditar, a estudar a palavra do Senhor, você vai ver que o significado deste nome Betesda significa casa de misericórdia. Jesus estava nessa casa de misericórdia, havia uma festividade. E o que é interessante é que Jesus, como bom judeu, ele foi para aquela festividade. O povo de Deus, ele sempre viveu em festa, O povo de Deus, ele sempre comemorou, celebrou. O importante do que estamos fazendo aqui é estimular a nossa fé também em uma festividade. Jesus, ele subiu em Jerusalém, foi para a festa, chegou na festa dos judeus. Quando você está estudando a palavra do Senhor, você vai entender que existiam pelo menos algumas festas que eram bem assistidas pelos judeus. Eles sempre estavam lá celebrando a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eram pelo menos as 3 principais festas dos judeus. Aqui nesse texto, o capítulo 5, verso 1, não diz qual era a festa, mas diz que Jesus estava na festa. E aí, eu já quero trazer aqui alguns apontamentos para você que veio para este culto. Que culto é este que você está prestando a Deus hoje? Que culto é este que você está prestando a Jesus hoje? É um culto festivo ou é um culto fúnebre? Quem está aqui no culto fúnebre, irmãos? Ninguém, né? Nós estamos em um culto
festivo. Sabe por que esse culto aqui é festivo? Não é porque tem um tema muito grande, não é porque tenha uma personalidade muito grande. Não, ser humano não, mas esse culto é festivo para mim, porque Jesus está neste lugar. E se Jesus está neste lugar, irmãos, independente da quantidade de pessoas, independente da personalidade que esteja aqui, se Jesus estiver no lugar onde você está, a Bíblia diz que onde Jesus está, há alegria. Independente de qualquer coisa, meu irmão e minha irmã, existe alegria de Jesus aqui. Não por causa dos meus sentimentos, não por causa das minhas frustrações, mas porque Jesus está aqui. Então o importante de tudo é Jesus estar na festa. Havia a festa dos judeus, como eu bem falei, não é citado qual é a festa, mas Jesus foi para a festa. É muito bom quando a gente vai para a festa. A gente cria uma expectativa na festa, não é assim? A gente cria um ideal na festa. A gente tem até um sentimento diferente da festa. Pode prestar atenção. Quando os pastores aqui, eles criam seminário tal, congresso tal, festividade tal, a gente já passa o dia todo condicionado para chegar aquele momento e chegar aqui. A gente vai se vestir pensando na festa. A gente pensa na pregação da festa. A gente pensa nos louvores da festa. A gente se condiciona a festividade. Naquele dia a gente cria toda uma ambiência para a festa, para participar da festa. Do mesmo jeito é quando nós entendemos que, irmãos, o motivo da nossa festa, da nossa alegria, é Jesus estar presente neste lugar. E aí o que acontece é que quando Jesus foi para a festa, uma coisa interessante e curiosa para todos nós é que ele poderia ter ficado lá na festa, simplesmente curtindo a festa com os judeus. Mas o texto do capítulo 5, verso 2 vai dizer que Jesus, ele se afasta um pouco e ele vai para um lugar chamado Betesda. Era um lugar, irmão, semelhante a um hospital onde havia várias pessoas doentes. Olha só como é que Jesus se comporta. Ele sai do meio de uma festa judaica e vai para um lugar onde só tem doente, onde só tem pessoas enfermas, onde só tem pessoas coxas, onde só tem pessoas cegas, onde só tem pessoas mancas, onde só tem pessoas necessitadas. Sabe por que Jesus vai lá? Sabe por que Jesus procura os lugares inusitados? Sabe por que Jesus, em vez de ficar em festividades que não celebram ele, vai para lugares simples onde tem doentes? Porque lá naquele lugar ele vai restaurar e vai mudar vidas. Jesus tem um objetivo de mudar vidas. Imagina só, Jesus chega numa festa e ninguém adora a Deus como deveria adorar. Jesus chega numa festa e ninguém entende que a presença do Deus Todo-Poderoso está naquele lugar. E aí o que é que ele faz? Jesus simplesmente diz assim: eu vou para um lugar onde tem mais necessitado, eu vou para um lugar onde tenha mais glória, eu vou para um lugar onde tenha mais grito, eu vou para um lugar onde tenha mais fé em mim. E aí ele sai. A Bíblia diz que quando ele sai, ele chega no lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa aqui é a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não deixe ninguém dizer o contrário. Não deixe ninguém tentar colocar na sua cabeça, incutir na sua mente que este lugar aqui, Deus não está aqui neste lugar. Não deixe, se vacine, se bloqueie, se blinde. Entenda que este lugar é o lugar onde Deus manifesta a sua presença e a sua voz, a sua palavra. Há pessoas que deixam se contaminar por conversas. Há pessoas que deixam se contaminar por falas. Há pessoas que deixam se contaminar por fofocas. Há pessoas que deixam de se contaminar por muitas coisas. Aí sabe o que acontece? Em vez de ativar a fé, em vez de se alegrar na presença de Deus, em vez de vibrar, em vez de entender a presença de Deus, se entristecem. E aqui, como eu falei para vocês, aqui é o lugar de alegria. Aqui é o lugar da presença de Deus. Aqui é a casa de misericórdia. No texto
nós vamos entender que havia uma grande multidão de enfermos lá. Verso 3, verso 4. E aquela multidão, ela ia para aquele lugar, lá para Betesda. Sabe por que elas iam? Motivados por uma mensagem, motivados por uma crença, motivados por uma fé. Gostei muito do que a irmã que me antecedeu, ela falou. Existem mensagens que não são de Deus. Existem pregações que não são de Deus. Existem ensinos que não são de Deus. Já dá para compreender? Existem lugares que estão falando coisas que não estão na palavra de Deus, e acaba que isso acaba de uma certa forma atrapalhando as pessoas, e a gente tem que simplesmente compreender a palavra para nós não sermos levados por nenhum vento de doutrina e acabar com um projeto tão lindo que Deus tem na sua vida. Você sabe que a única pessoa que pode se meter entre o projeto de Deus é você mesmo? Você sabia? Você mesmo. Deus tem uma coisa linda para fazer na sua vida, já está realizando. Você já viu Deus fazer milagres extraordinários na sua casa, sim ou não? Você já viu Deus operar? Você já viu o milagre de Deus? Quem era você há um tempo atrás? Uma pessoa com muitos tipos de problemas psicossomáticos, uma pessoa com problemas de depressão, uma pessoa que não tinha razão nem sentido na vida. De repente você encontra Jesus aqui neste lugar. Você encontra razão para a sua vida. Você encontra paz na sua casa. Você encontra restauração para a sua família. Você encontra a pessoa especial que mudou o sentido e que te deu futuro, te deu graça. Você encontrou Jesus. Quem era você e quem é você hoje? Você não pode atrapalhar o projeto que Deus tem na sua vida. Havia pessoas que eram motivadas. E sabe por que elas eram motivadas? Por uma agitação. O texto vai dizer que havia uma agitação lá em Betesda. Que agitação era essa? Havia uma crença. Quando você vai estudar mais aprofundadamente esse texto, você vai ver que estudiosos da Bíblia, eles não têm outros relatos falando sobre anjo que agitava a água. Mas nesse texto havia uma multidão de pessoas que estavam doentes, todas aglomeradas no mesmo lugar chamado Casa de Misericórdia, com um único pensamento. Qual era o pensamento? Esperar a descida de um suposto anjo que não tem relato de que ele descia, nem que ele existia, mas alguém acreditava lá naquele tanque que um anjo vinha, descia, agitava as águas, e quem entrasse primeiro na água, ele era curado. Só que essa fé era motivada na mentira. Não existia esse anjo. E aí, meus amados irmãos, existem muitas pessoas que estão motivadas por agitações, por filosofias, por crendices e por coisas que não existem. Pessoas motivadas por coisas que não têm base nenhuma. Sabe o que acontece? Qualquer coisinha que acontecer aqui, ela não fica aqui. Dá para compreender? Qual é a agitação? É do homem, é do anjo, é do profeta, é de quem? Não fica. Porque se tem uma coisa que restaura a vida do homem, é Jesus. Se tem uma palavra que tem que ser pregada aqui, é sobre Jesus. Se existe alguém que pode dar razão para a sua vida, é Jesus. E o que acontece é que existia essa crença. Um anjo descia, um anjo agitava, e quem entrasse nas águas, ele era curado. Mas o que acontece é que Jesus, quando está andando no meio daquela congregação de doentes, ele observa uma história em particular. Uma história que estava ali esperando, verso 5 do capítulo 5. Há 38 anos um homem esperava na casa de misericórdia ser curado de uma paralisia. 38 anos acreditando. Jesus observa. A Bíblia diz no verso 6 que Jesus, vendo e sabendo sobre a história daquele homem, ele faz uma pergunta àquele homem, que ele faz essa pergunta a você. Jesus olha para aquele homem, Jesus vê aquele homem deitado, Jesus vê aquele homem paralítico, Jesus sabe da história daquele homem, Jesus sabe que ele está há 38 anos ali acreditando em nada, porque esse anjo não existia. E na hora que Jesus chega até ele, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado?
Que culto é esse que você está participando? Que culto é esse que você saiu de casa para adorar a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus faz uma pergunta para você. Você quer mudar de vida? Você quer mudar de história? Você quer ser restaurada? Você quer mudar o sentido das coisas? Você quer? É a pergunta que ele faz. É uma pergunta óbvia para um homem que está deitado em uma maca. É uma pergunta até que parece sem lógica. Como é que pode o homem estar doente eu perguntar se ele quer ser curado? Mas Jesus perguntou porque Jesus sabia a história do homem. O homem estava ali, e o homem estava ali vivendo uma fé, irmãos, uma fé falida, uma fé que não existia, uma fé sem propósito, uma fé, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Somos confrontados pela palavra hoje. Ou você vive a fé da forma que tem que ser vivida, ou você vai viver 38 anos dentro da casa da misericórdia, sem mudança nenhuma, frustrado, sem entender nada. De quem é a culpa? Porque eu estou sofrendo? Porque esta área da minha vida paralisou? Por que é que as coisas estão acontecendo? A gente fica cheio de porquê e começamos a tentar terceirizar o nosso problema a outras pessoas, porque na verdade eu não reconheço nunca que eu estou errado, eu sempre estou certo. Alguém diz assim: eu nunca estou errado, sempre quem está errado é o outro. E na verdade Jesus, ele traz um confronto da sua palavra e diz assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou perguntando se você quer ser curado, porque faz 38 anos que você está aqui. Se fosse verdade essa fé, se fosse verdade que esse anjo descia, já tinha atingido a sua vida. Irmãos, eu participo de várias igrejas. Todo dia eu estou numa igreja diferente. Todo mês, todo ano eu tenho uma experiência. Eu vou para lugares e lugares, e a gente acompanha alguns históricos semelhantes a deste homem que está na porta da misericórdia, na porta das ovelhas, na casa da misericórdia, está inserido dentro de um contexto religioso, cheio de fé, de crenças e de muitas outras limitações dadas pela religião, mas é 38 anos sem mudança. E as mudanças que eu quero dizer aqui para você não tem nada a ver de uso e costume, não tem nada a ver do jeito que eu me visto, não tem nada a ver do jeito que eu falo, não tem nada a ver se eu grito ou não grito, não tem nada a ver se eu pulo ou não pulo, não tem nada a ver disso. A mudança é uma mudança de dentro para fora, interna. É uma mudança que Jesus faz, produzida pela palavra. Na casa de misericórdia, irmãos, estava cheia de dor. Enquanto em Jerusalém tinha festa, em Betsaida, em Betesda havia dor, havia doença e havia problemas. Enquanto em Jerusalém havia festa, ali naquele lugar próximo havia muitos doentes, mas pouca esperança, cheio de frustrações. Um lugar que prometia coisas, mas gerava frustração nas pessoas. Essa igreja aqui, com certeza, não promete nada, porque quem promete é Cristo. Pela sua palavra, Cristo quem transforma a sua vida, Cristo quem renova a sua vida, Cristo quem faz a sua vida. Tem lugares que prometem muito, mas não entregam nada. Isso aqui eu posso contar. Em todos os lugares que eu vou eu conto. Uma vez eu vinha dentro de um carro, e uma pessoa que faz parte dessa igreja, ela vinha no carro, de forma muito simples, ela dizia e testemunhava a sua fé, e dizia assim: a minha vida, depois que eu estou participando da Batista da Lagoinha, é outra. Porque Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu casamento, Deus mudou as minhas finanças, Deus mudou tudo. Irmãos, naquela hora eu estava lá atrás escutando esse relato, escutando essa história, e na hora ele finalizou dizendo assim: sabe por que tudo mudou? Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei quebrado em todas as áreas da minha vida, mas Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história. Se apegue a esta palavra: Jesus mudou, Jesus muda. Nós vamos sempre ter desafios, irmãos.
Mas existem pessoas que estão sempre esperando alguma coisa. Aquele homem há 38 anos estava esperando um anjo, e esse anjo nunca chegava. Quando Jesus chegou para ele e perguntou a ele: você quer ser curado? Na mesma hora ele poderia dizer: quero ser curado. Mas uma pessoa que é frustrada em um lugar chamado Casa de Misericórdia, em um lugar onde se prega a fé, é muito complicado. E aqui eu vim hoje para alertar vocês, para vacinar vocês e para falar algumas coisas. Não se frustrem no lugar onde vocês têm fé, porque se vocês se frustrarem aqui neste lugar, é difícil mudança. Venha para cá, adore a Deus. Que culto é esse? Vou perguntar de novo: que culto é esse? Esse culto é um culto de festivo ou é um culto fúnebre? Digam para mim esse culto. Digam assim: esse culto é culto de adoração. E se esse culto é culto de adoração, há mudanças extraordinárias para acontecer na minha vida e na sua. Se esse culto é culto de restauração, é culto de transformação, é culto de regeneração, é culto de poder de Deus. Ative a sua fé. Entenda: se frustrar com a sua fé no lugar da misericórdia é perigoso. Porque eu posso me tornar apenas um mero religioso, participante assíduo. Não perca um culto. Qual é o culto que tem? 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, é isso? 10 horas da manhã. Eu tenho mais um culto à noite. Nós temos 2 encontros no domingo. E na semana foi dados os anúncios aqui. Nós também temos outros encontros. E a gente vai participando de encontro. Mas nós estamos frustrados. Nós estamos decepcionados. Nós estamos com problemas internos não curados. Nós estamos doentes. Nós estamos precisando de cura. E eu quero dizer para você que este lugar é o único lugar que não era para a gente ficar assim. Porque se você ficar assim, você vai ficar semelhante a esse homem. Alguma coisa paralisa na vida de quem se frustra na fé. Aquele homem estava paralítico lá, mas alguma coisa frustra. 38 anos esperando. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele diz assim: eu quero ser curado, mas não tem homem nenhum. Primeiro, ele esperava a agitação de um anjo. Segundo, ele esperava que um homem, em 38 anos como esse homem nunca apareceu, quando Jesus aparece para ele, e Jesus fala com ele, a reação dele não é uma reação de fé. Muito bem, você quer me dar o quê? Qual é o presente que você quer me dar? Você quer me ajudar como? Ei, me diga uma coisa: qual é a promoção? Me diga aí, como é que você faz para você me ajudar? Como é que você impulsiona? Como é que você compartilha a bênção comigo? Me diga aí, quando você chegar para mim e vem dizer: eu estou tão frustrado, eu estou tão bloqueado, eu estou tão decepcionado, que por mais que você me entregue uma barra de ouro, eu não consigo entender o projeto de Deus. Eu começo a ver aquilo como uma coisa, eu mesmo coloco obstáculo para as coisas de Deus. Dá para compreender, irmãos? Eu estou parecendo uma metralhadora, né? Qualquer coisa vocês fazem amém, que eu vou baixando, tá bom? Deus me deu uma mensagem para entregar para vocês. E a mensagem que ele entregou para mim é: aquele homem se frustrou porque ninguém colocava ele segundo a fé dele. Quando o anjo agitava, não tinha homem nenhum, não tinha homem nenhum, e não tinha água nenhuma agitando. Mas Jesus, ele vem naquele dia como ele está aqui agora. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus, ele viu, e Jesus sabia. Ele podia ter ficado na festa. Você sabe que Jesus poderia estar em muitos outros lugares e não escolher estar na Batista da Lagoinha hoje? Mas por que ele decide estar na Batista da Lagoinha hoje? Levante a sua mão assim comigo, levante a sua mão assim comigo. Sabe por que é que Jesus decide estar na Batista da Lagoinha hoje? Porque você chegou aqui. E quando você chegou aqui, ele viu e ele sabe da sua história. E ele, sabendo da sua história, ele disse: tem adorador naquele lugar, tem adoradora naquele lugar. Tem gente que quer ouvir a minha voz, tem gente que quer adorar, tem gente que quer me buscar. Eu vou me apresentar a eles, eu vou me apresentar. Ele foi lá. E quando ele foi lá, ele viu e ele sabia o que todos ignoravam. Imagina aí, irmãos,
Alguns de vocês aqui têm mais vínculo com outros. Acredito que nem todos conhecem a vida pessoal de todos. Isso é normal dentro de uma igreja. Mas a gente que conhece, a gente sempre se bate com alguém. A gente vê alguém nas confraternizações. Hoje teve o cafezão, foi o cafezão? Foi isso, pastor? Deu café, foi hoje? Foi ontem, café das mulheres. Quando vocês tiverem esse negócio de lanche, café, esse negócio, pode me chamar, eu me autoconvido, eu gosto desse negócio de comer, tá bom? Mas o que acontece é nesses momentos que a gente tem aquele momento de comunhão, de confraternização, onde a gente se conhece, onde a gente brinca, onde a gente conta uma piada, onde a gente vai se despindo. A gente não tem a roupagem da igreja, de uma religião apenas, não, naquele momento onde a gente brinca, onde a gente se alegra, onde a gente se fortalece em comunhão. Ok, mas aqui Jesus, há 38 anos, observou que um homem que estava na casa de misericórdia era ignorado. Irmãos, nós não podemos ignorar a dor de ninguém, e principalmente se nós estivermos em comunidade, se nós estivermos em fé. Qual é a dor? O que é que você está sentindo? Jesus, ele vê e não ignora. Jesus, ele sabe e não ignora. Jesus, ele passa por aquele homem, vê aquele homem, sabe da dor dele. E Jesus poderia fazer o que fizeram com ele 38 anos. O que é que alguns religiosos fazem com algumas pessoas? O que é que algumas pessoas, irmãos, como foi falado aqui antes de mim, pensando em dinheiro, pensando em ganância, eles pensam financeiramente como aquilo cresce, como aquilo é para a vida deles, como aquilo impulsiona a vida deles. Mas eles esquecem da alma que está sofrendo, da alma que está gritando. E Jesus não, Jesus ele veio aqui para dizer para você assim: eu sei onde está doendo, eu sei onde está sangrando, eu sei da sua história, e eu vim aqui para dizer para você que eu vou estender a minha mão e eu vou tirar você desse calabouço, eu vou te ajudar. Eu não vou ignorar a sua vida, eu não vou ignorar a sua dor. Jesus vendo este deitado e sabendo, ele estava sabendo. A multidão, irmãos, ignora, a religião ignora, mas Jesus vê. O sistema, ele passa, ele, irmãos, faz como se não estivesse vendo, mas Jesus, ele para falar com você, ele para atender você, ele para te dar atenção, ele para. Enquanto as pessoas passam, Jesus para. Outros olham a enfermidade, mas Jesus enxerga a história sofrida, dolorida, paralítica daquele homem. Jesus estava vendo. Jesus, ele não escolhe o mais forte, Jesus não escolhe o mais sábio, Jesus não escolhe o mais santo, Jesus não escolhe o mais poderoso. Jesus escolhe o mais esquecido naquele dia, o mais desprezado naquele dia, o que não tinha nenhuma atenção naquele dia. Jesus diz assim, Jesus poderia ter escolhido os mais lindos daquela época, mas não, Jesus escolheu o paralítico. E quando Jesus chegou lá, os 38 anos de abandono, frustração e de invisibilidade social naquele momento, foi tudo por água abaixo. Porque se Jesus de verdade, irmão, coloque isso na sua mente, leve, esqueça de tudo que eu estou falando, mas coloque isso na sua mente. Se de verdade mesmo, Jesus estiver presente na sua vida, acontece uma virada de chave, acontece uma mudança. Isso é fato, isso é verdade. Eu já experimentei isso e posso falar para você: quem Jesus encontra, ele muda. Então, quando você vê uma pessoa que a sua vida é só um mero discurso e não tem mudança nenhuma, você já começa a questionar e começa a dizer assim: essa pessoa diz que tem mudança na vida dela, Jesus fez uma coisa na vida dela, mas essa pessoa é totalmente incoerente com o que diz a palavra de Deus. Então é questionável. Sabe o que acontece? Existem dores invisíveis naquele momento, naquele homem. Existem dores que são invisíveis a mim, ao pastor, à pastora desta igreja. São dores invisíveis que Jesus está vendo aqui agora. Quais são as dores?
Aquele homem, quando diz para Jesus que não tem homem nenhum, nós vemos aqui alguns problemas. O primeiro problema que nós vemos aqui é que aquele homem vivia com um problema de solidão. Imagina só, está na casa da misericórdia, está no lugar onde tem uma suposta agitação, misticismo, anjo descendo, mas aí o povo religioso, espiritual da época passava, ignorava aquele ser que estava ali e deixava ele morrer à míngua. Sofra. Você está aí porque você merece sofrer. Problema de solidão. Um outro problema, ele tem um problema de viver exposto, em vergonha. Um problema de frustração, porque não era atendida a sua fé. Toda vez, olha só a competição que havia no meio religioso da época. Toda vez que supostamente o anjo aparecia, alguém ia na frente dele e entrava. Foi o que ele disse a Jesus. Então, ninguém dizia assim, vamos ver aqui, quem é o mais necessitado aqui? Quem é que está precisando de verdade? Quem está precisando? Esse aqui ainda anda, esse aqui ainda faz isso, mas esse aqui está 38 anos. Será que ninguém viu que aquela história entrava ano e saía ano no lugar da misericórdia, meu irmão? E não tinha ninguém que estendesse a mão para ele. Que cristianismo é esse? Que igreja é essa? Que fé é essa? Que gente que fala de Deus é essa? Que não tem misericórdia na casa de misericórdia. Nós temos que rever algumas coisas. Havia também naquele homem um outro problema, que era o desânimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe gente que está pagando dinheiro, para ouvir uma mensagem como essa dos coaches, certo? Tem pessoas aí que estão, e está tudo certo para quem tem a profissão, está tudo certo para quem está usando isso aí para estimular a fé das pessoas, mas tem gente pagando para ouvir que Deus vai mudar a vida e não sei o que, tudo com teor financeiro, tá certo, tudo com teor empresarial, tá tudo certo para eles lá. Mas a questão é, às vezes nós estamos aqui recebendo a mesma palavra, mas estamos aqui desanimados. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está desanimado hoje? Não, mas a minha história, não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida não se resume a esse recorte. A sua história não se resume a este momento de crise. A sua história não se resume a esse conflito que você está vivendo agora. A sua história não se resume a essa crise que você está vivendo agora. A sua história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem o que Deus quiser que ela tenha. Porque se Deus disser assim hoje, se Deus bradar hoje, se Deus falar hoje que vai mudar, Ele muda. Havia um desânimo, irmãozinho, falando sobre as dores invisíveis, já se aproximando aqui para os meus momentos finais. Nós começamos a semana com um fato bem interessante. Começamos a semana, quem tem rede social acompanhou como é complicado quando a gente participa de um momento de pessoas que estão invisíveis, as suas dores estão invisíveis. E fazendo um paralelo ao que a vida real nos traz, essa semana aqui vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, mas você também tem acesso à internet e você viu. Um homem, ele está participando de um programa de televisão, de um reality show, e ele foi participar de um momento, de uma prova de resistência. E quando ele estava participando da prova de resistência, ele deu uma convulsão. Vocês acompanharam isso pelas redes sociais? Então vocês estão ligados na rede mundial da internet. Mas o que acontece não é o fato isolado em si do homem ter convulsionado e caído, mas é o fato de como a sociedade se comporta quando vê alguém cair. O programa tem algumas regras. A prova de resistência é para que quem não desistir ganharia lá uma liderança. Mas um homem do lado de pessoas cai, convulsiona e fica ali se debatendo por minutos. E sabe o que é a sociedade, a ficção
que imita a realidade, a ficção que imita a realidade. Sabe o que é que a sociedade faz? Digam comigo assim: a sociedade ignora a dor das pessoas. Se você quiser depois pegar esse recorte, só é você digitar lá na sua internet, qualquer rede social vai falar o que eu estou dizendo para vocês. Um homem convulsionando, se debatendo, e as pessoas não podiam fazer nada por causa das suas regras, por causa das regras do programa, porque eles não podiam sair para ajudar. E se aquele homem não suportasse a dor, vocês sabem, até mesmo os personagens lá gritavam, pediam socorro, mas continuavam nas suas posições. Eles não saíam da sua posição, porque quem saísse perderia a oportunidade de ser um líder. Não saíam das suas posições, mas eles não queriam perder. Mas você sabe por que foi que ele não ajudou, rapaz? Tem algumas opções aqui. Porque as regras do jogo não permitiam. Porque eles acreditavam que a produção do programa chegaria a tempo para ajudar o homem convulsionando. E se não chegasse, e se não desse tempo, e se alguém não conseguisse ajudar aquele homem? Porque estavam focados em seus objetivos. Você sabe por que é que o homem paralítico foi ignorado por 38 anos? Porque as regras e o jogo da vida fazem com que a gente não veja a dor das outras pessoas. Uma igreja que não vê a dor das outras pessoas, ela tem que rever o seu cristianismo. Porque enquanto nós estamos brigando dentro de uma igreja, discutindo dentro de uma igreja, enquanto nós estamos compreendendo o que é o verdadeiro evangelho, tem gente morrendo e convulsionando do seu lado, está pedindo socorro, se debatendo, morrendo. E sabe o que é que a gente faz com todo o poder pentecostal que a gente tem? Digam comigo: nada. Porque nós estamos focados na regra do jogo. Nós estamos esperando que uma produção milagrosa apareça para ajudar quem nós poderíamos ajudar. Eu quero dizer para você que o que você já tem de Deus, você já pode ajudar muita gente já. Você já pode ajudar muita gente. Não, eu não estou falando nem financeiramente, não, que as pessoas já pensam em dinheiro. Eu estou falando assim, ó, em vez de você pegar e perder tempo, use o que Deus lhe deu, essa palavra linda, doce, abençoada, para ajudar alguém. Estenda a mão para alguém, ore por alguém, ajude alguém, seja de Deus. Sabe por que foi que Jesus ajudou aquele homem caído? Porque Jesus se importa com a história das pessoas. Fique de pé, por favor. Eu vou encerrar agora. Sabe por que é que Jesus ele veio aqui para esse culto hoje? Porque ele se importa com a sua história. Ele se importa com a sua vida. E ele quer mudar. 38 anos na casa de misericórdia sem mudança. 38 anos na casa de misericórdia com a vida, com uma área da vida paralítica. 38 anos precisando de uma mão amiga. Mas naquele dia foi Jesus que chegou. E eu quero dizer para você agora, eu quero ministrar uma oração sobre você, dizendo aqui uma coisa dentro da palavra de Deus. Quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus ele olhou para ele e disse assim: levanta-te, tome a tua cama e anda. Não foi anjo, não foi homem, não foi água, foi a palavra. O que eu estou dizendo para você aqui, levanta mortos. O que eu estou dizendo aqui para você, muda histórias. Não é homem, não é anjo, não é água, não é agitação, não é profeta, não é pastor, não é apóstolo, é a palavra. A palavra de Deus vai levantar você. A palavra de Deus vai restaurar você. A palavra de Deus vai restaurar essa igreja. A palavra de Deus vai fazer coisas grandes nessa igreja.